estamos hoje? Tudo em ordem. Tranquilo? Seguinte, então, eu fiz questão de convidar você hoje, né? A gente já troca algumas figurinhas há algum tempo e tal, e eu vou só contextualizar para o pessoal que está nos assistindo aí, para eles entenderem melhor o porquê dessa live de hoje, tá certo? Então, assim, gente, eu já conheço a Lari há algum tempo e a gente vira e mexe, troca algumas figurinhas, fala de comportamentos, fala de hábitos, fala, né, da importância das pessoas entenderem um pouco os porquês de algumas dificuldades que elas enfrentam na vida, enfim, né, e a origem disso tudo. E aí eu estava falando para a Lari outro dia assim, olha, Lari, eu, né, sou consultor financeiro, eu tenho alguns clientes e aí eles me chamam, me convidam para fazer dos mais variados tipos de trabalhos. Então esses clientes, eles normalmente, quando o problema deles, a finalidade deles é a questão do endividamento, eles entram em contato comigo quando a situação está já extremamente crítica, né? Ou seja, quando ele já não está mais conseguindo pagar as contas, pagar o financiamento do carro, da casa, enfim, quando a situação está muito complexa, né? E aí eu chego nesse cliente, eu faço um trabalho com ele, a gente faz um levantamento de tudo que ele gasta, das receitas dele, a gente verifica as dívidas desse cliente, né? Faz um plano, né, um plano de crise emergencial para contornar toda essa situação. Então vejo quais são as dívidas que ele tem, quais são as mais caras, o que pagar primeiro, como pagar, né, como renegociar esse tipo de dívida com as instituições financeiras, enfim. A gente identifica também algumas despesas que de repente ele tem que são supérfluas e que ele pode momentaneamente cortar, né, para que ele consiga reunir recursos financeiros para sair daquele momento crítico e pagar as dívidas. E aí um próximo momento é pensar um pouco no futuro, depois que ele saiu dessa questão do endividamento, e começar a projetar, fazer planos aí de curto, médio e longo prazo, para que ele consiga começar a investir o seu dinheiro e melhorar de vida, né? E aí o que acontece? Normalmente, quando eu chego com essa proposta para o cliente, nesse momento de desespero, ele está topando qualquer coisa, né? E aí ele vai lá e ele começa a seguir o plano, as coisas vão indo bem, né? Ele me agradece, fica super feliz, eu faço um acompanhamento com esse cliente, vou sabendo se ele tem dúvidas, se está dando certo, se ele precisa de alguma coisa. Às vezes a gente precisa fazer alguma correção no meio do caminho, né? E replanejar, é comum, também acontece, então tem esse acompanhamento. E aí, quando parece que está indo tudo bem, eis que alguns me ligam, me retornam e falam: Thiago, desandou o negócio, né? Eu me perdi de novo, o endividamento voltou, eu estou com dificuldade. E aí, assim, isso é uma coisa que acontece, não é sempre, mas tem uma certa recorrência, tá certo? E eu gosto muito de fazer um comparativo, só para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender um pouco melhor esse contexto, que é mais ou menos parecido com a situação de algumas pessoas que têm problema, por exemplo, com sobrepeso. Então a pessoa está com sobrepeso, aquele sobrepeso muitas vezes começou a atrapalhar ou a prejudicar a saúde da pessoa, ou às vezes a estética mesmo, enfim. E ela resolve tomar uma ação para resolver esse problema. Então ela vai no nutricionista, ou ela, não sei, faz uma pesquisa, busca, enfim, de repente se alimentar melhor, né, praticar exercícios físicos, e aí ela começa a ter resultado. Ela começa a emagrecer, ela começa a perder peso, e quando ela chega naquele peso ideal, né, que ela tinha planejado antes de começar essa revolução, ela relaxa. E aí ela volta tudo de novo, ela volta àquela situação anterior e volta a ganhar peso novamente, né? Então é muito semelhante à situação financeira, porque o cliente está no desespero, ele me procura, a gente faz um plano, ele segue bonitinho, quando ele consegue resolver a situação, aí ele relaxa e aí as dívidas começam a retornar novamente, né? Ele começa a ter o padrão começa a se repetir, né? Então isso acontece com certa frequência e
muitas vezes o que eu identifico, assim, o que eu vejo, né, nesse padrão se repete com certa frequência na maioria dos clientes, que são os maus hábitos de consumo, algumas crenças limitantes. E aí, assim, para mim, né, que sou profissional, né, da área, especialista, isso é muito claro, né, Lari? É muito claro o que ele está fazendo de errado, e eu falo para eles, olha, você precisa fazer assim, você não pode gastar mais do que ganha, você tem que criar uma reserva de emergência, você tem que se pagar primeiro antes de pagar as contas, você tem que fazer um orçamento, enfim. Eu vou dando várias dicas financeiras para que ele crie esse hábito, crie esse padrão, né, que vai contribuir para o crescimento, para a prosperidade financeira dele, né? E aí ele chega para mim e ele fala assim, Thiago, eu sei disso, você já me falou, eu entendo perfeitamente, né? Eu sei que eu preciso poupar, mas eu não consigo me controlar. Não consigo me controlar. Quando sobra um dinheirinho ali, eu começo a juntar, faço uma poupança, aí eu vejo aquele dinheiro, já começa a me coçar, já me dá um suador, já, meu Deus, com o que eu vou gastar esse dinheiro, né? E aí eu já quero comprar um calçado, já quero fazer uma viagem, já quero trocar de televisão, de geladeira, enfim. E aí a pessoa volta para o padrão antigo, né? Lari, eles voltam, né? E assim, olha, a minha especialidade é finanças, né? É a área financeira. Então, eu consigo enxergar esses padrões, eu consigo ver que o problema, muitas vezes, é muito maior no lado comportamental do que financeiro propriamente dito, porque assim, olha, se a pessoa entende de investimentos, renda fixa, renda variável, e o que isso vai fazer de diferença na vida dela? Isso vai potencializar a prosperidade financeira dela, ou seja, vai fazer com que ela atinja aquela prosperidade mais rapidamente. Mas se ela não tiver hábitos saudáveis, né, de consumo, aquele conhecimento todo sobre finanças não vai adiantar. Eu consigo enxergar isso muito bem, eu pratico isso muito bem, eu falo para os meus clientes o que eles precisam fazer para melhorar, mas eu vejo também que isso não é simples para todo mundo, né? Então, assim, só para fechar a ideia, o meu questionamento é, o que a gente precisa entender melhor, acho que o objetivo primeiro dessa live aqui é esclarecer para todo mundo assim, por que para algumas pessoas, como por exemplo para mim, mas não só para mim, para várias pessoas, é tão fácil seguir alguns hábitos, manter padrões, né? Enfim, poupar e estar cada dia melhor do que no momento anterior, e para outras pessoas, mesmo sabendo o que elas precisam fazer, elas não conseguem. E aí por isso que eu vim procurar você, que é especialista em comportamento humano, né? Para que conhece como que o cérebro, a cabeça das pessoas funcionam, para a gente, talvez, identificando esses porquês, essas origens, consiga entender melhor e ajudar na mudança desse comportamento, que vai influenciar diretamente no resultado dos clientes, né? Legal. Esse tipo de assunto relacionado a dinheiro é um dos mais polêmicos que existe, né? Porque muitas vezes a gente sabe a teoria de como fazer, mas a aplicabilidade disso não é tão acessível, ou às vezes para uma só relacionado relacionado a alguma área da vida da pessoa, né? Então, vamos, por exemplo, oi Carpa! Por exemplo, pessoal, vocês podem ir fazendo perguntas também, tá bom? Aí no meio que depois a gente vai responder. Então é assim, às vezes a pessoa, por exemplo, pode ter uma facilidade gigantesca em conseguir fazer uma mudança de hábito relacionado ao seu lado financeiro, mas ela não consegue manter uma mudança de hábito alimentar, por exemplo, né? Ou uma mudança de hábito relacionado a trabalho, né? Relacionado a relacionamento, enfim. Cada pessoa ela vai ter o seu desafio em uma área. Nós aqui estamos falando dessa área financeira, tá? Mas muitas das coisas que a gente vai falar aqui também se aplica para outros contextos, outras áreas da nossa roda da vida. Então vamos lá. Por que para algumas pessoas é muito fácil conseguir fazer com que o dinheiro trabalhe para você, e para outras pessoas você fala, gente, mas é um bicho de 7 cabeças eu deixar de comprar um sapato para poder guardar esse dinheiro ou investir esse dinheiro,
né? Ou eu acabo fazendo um monte de boleto para eu poder comprar um carro, ao invés de eu guardar e poder pagar às vezes à vista, que eu vou ter vou gastar menos, na verdade, né? Eu vou ter um valor mais baixo a ser pago, eu tenho uma margem de negociação maior. Tem muitas áreas que estão refletindo nessa parte do comportamento relacionado ao dinheiro. As crenças limitantes, elas são as que mais prejudicam hoje as pessoas em conseguir compreender a sua prosperidade, tá? E essas crenças limitantes, muitas vezes a gente pode identificar quais são, mas nem sempre a gente consegue transformá-las de uma forma imediata, porque tudo está relacionado num processo. Esse processo tem a ver com a história de vida dessa pessoa. Tem a ver no campo que ela nasceu, no ambiente que ela nasceu, os pais que ela teve e os fatos que aconteceram em algumas épocas muito marcadas na vida do indivíduo. Eu gosto de trabalhar muito com a parte da biografia humana, que é a gente poder fazer toda uma análise relacionada aos pontos, né, da vida dessa pessoa. Então, por exemplo, na fase dos 7 anos de idade, que é quando a criança ela determina ou ela fecha o seu desenvolvimento da sua personalidade e ela sai da fase da sua essência, do seu ser puro, para ir para a sua fase da construção do seu eu, que é onde entra com os julgamentos, é um marco muito importante na vida de um indivíduo. Se alguma coisa aconteceu no sistema de família dessa pessoa relacionada ao dinheiro, ela pode trazer o que a gente chama de imprinting, aonde acontece um fato externo e no inconsciente dessa pessoa tem um imprint, o qual ele é muito mais forte do que a sua própria naturalidade. E esse imprint começa a trazer inúmeras crenças e comportamentos ao longo da vida que vai sendo construído baseado naquele fato que marcou para aquela criança. Por volta dos 14 anos, a gente tem uma outra reviravolta, né? Então, dos 14 para os 15, existe um outro marco extremamente importante, que também é analisado, que já entra numa outra fase do desenvolvimento do indivíduo. E depois com os 21 e depois com os 28. Se a gente reparar, é de 7 em 7 anos que tem um marco importante. Mas isso não significa que esse marco importante só se dá nesta idade. No intervalo, dentro, né, desses 7 anos, também pode acontecer situações que isso pode trazer um imprint emocional muito forte para esse indivíduo, que essa crença limitante vai acompanhá-lo ao longo da vida. E vai chegar num determinado momento que é somente através do seu autoconhecimento que você vai conseguir mudar essa crença. Se você me permite contar, eu tenho uma passagem na minha vida que isso aconteceu, tá? Vou só dar um detalhe, não vou aprofundar porque faz todo sentido. Eu posso dizer que eu nasci em berço de ouro, que meu pai ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro, eu tive uma infância muito boa, onde eu tive educação nos melhores colégios, aprendi a falar os idiomas, né? Os 4 idiomas que eu falo hoje eu aprendi por conta da minha infância, então tem todo esse histórico. Na minha adolescência, que foi nessa fase dos 14 anos, meu pai perdeu tudo, ele foi à falência, a gente foi despejado de casa, moramos na rua, passamos fome, então eu tive um imprint emocional muito forte da perda do dinheiro. Essa sensação, esse medo que é gerado no inconsciente daquele indivíduo, acarreta inúmeras crenças para quando ela chega na fase adulta. Os desafios financeiros que eu já passei e que às vezes eu também tenho as minhas dificuldades em relação a realizar alguns investimentos, está relacionado com o meu histórico de vida. E aí é onde a gente entra quando a gente fala do campo familiar, né? Até todos esses imprints está relacionado com a crença do indivíduo, o desenvolvimento desse indivíduo, a forma com que isso se constrói, que a gente pode depois até falar mais detalhadamente, mas só vou dar uma pincelada da parte do campo familiar e aí depois a gente vai aprofundando naquilo que você achar interessante. Então, assim, esses marcos que acontecem na vida do indivíduo, que acontecem essas crenças limitantes, elas vão acompanhando e os comportamentos, eles vão sendo firmados. Até que ele vira hábito e vira natureza daquele ser humano, vira algo que é inconsciente, e aí chega um momento que ele fala, por que eu não consigo interromper o meu impulso ou a minha compulsão em comprar, sabe? E transformar essa compulsão em gastar dinheiro, em comprar, na compulsão em investir dinheiro. Por que eu não consigo fazer essa mudança? Aí vamos pensar, se a pessoa ela tem 30 anos de idade,
e ela começou a ganhar o seu dinheiro com os 15 anos de idade, quantos anos ela tem esse comportamento de gastar? 15. Não é em um dia que ele vai mudar. Não é em um dia que ele vai conseguir fazer a transformação desse hábito. Ele vai ter um processo nessa questão de mudança de hábito que, por mais que a neurociência fala que são 21 dias, 33 dias, ou 35 dias ou 66 dias, não é 100% isso. Dependendo da profundidade do trauma emocional desde que esse imprint foi feito, ela pode levar alguns anos para conseguir fazer essa mudança. E se ela limpa uma crença, pode aparecer outra. E essas crenças que vão aparecendo é aonde ela vai tendo a sua busca do seu autoconhecimento em conjunto com a mudança de hábito para ela ter o resultado que ela deseja, tá? Quando a gente entra no campo familiar, aí a gente começa a ver o histórico da família. Qual é o sistema de família que essa pessoa veio? Quando papai e mamãe se conheceram, não existia Lari, certo? Então o papai estava lá, ele teve toda a sua vida, meu pai conheceu, eu não sei com que idade meu pai conheceu minha mãe, mas eu sei que ele me teve... Quando eu nasci, ele tinha 40 anos. Então, assim, até os 40 anos eu não estava aqui, até os 40 anos de vida do meu pai eu não estava aqui, e ele teve toda uma jornada de construção dos patrimônios dele, das crenças dele, das experiências emocionais, experiências energéticas, enfim, ele teve toda essa construção, tá? A minha mãe, ela estava com 28 ou 30, 26 anos, mentira, 26 anos. Então, com 26 anos, a minha mãe ela teve um histórico do 0 aos 26 totalmente diferente do meu pai. Esse histórico fez com que a minha mãe construísse seus sistemas de crenças, seus traumas, suas percepções e suas virtudes. E os 40 anos do meu pai fez com que ele também tivesse toda essa construção. O meu pai teve um tipo de infância. Meu avô era médico, eram imigrantes, então assim, eles tiveram um tipo de infância. Minha mãe era da roça, meus avós da roça, de Minas Gerais, totalmente oposto, né? Então, eles se encontraram. Quando eles se encontram, eu tenho uma conexão de 2 sistemas familiares. A partir do momento que esses 2 sistemas se unem, eu estou unindo sintomas, problemas e virtudes dos 2 sistemas. Quando a Lari nasceu, eu carrego dentro do meu DNA 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Esse 50% faz com que eu carregue todos os problemas de todas as minhas ancestralidades, de toda a minha ancestralidade que tem a ver com o meu propósito de vida. Tanto virtudes, quanto problemas, quanto dores, quanto desafios, quanto conquistas, eu estou carregando baseado no contexto familiar que eu nasci. Essas virtudes, todas essas questões do sistema, muitas coisas não pertencem a mim. E eu consigo liberar isso, que é o que a gente chama das constelações familiares, eu consigo liberar isso olhando para a forma com que a minha família lidou com o dinheiro ao longo da vida. Então eu tenho 2 esferas que a gente está falando. O que tem a ver com o histórico da minha família, que ali, através de uma constelação, eu consigo olhar e falar, vamos supor que o meu bisavô, ele foi à falência também. Aí as outras gerações foram dando bem. Meu pai, ele também foi à falência. Eu tenho uma repetição de padrão acontecendo na família. Então, quando eu chego numa constelação e eu olho para aquilo, eu falo para o meu avô. Eu falo, vovô, muito obrigado por tudo o que você fez, mas eu deixo com você os seus problemas. Por favor, eu peço que você me abençoe para a vida e me libere para a vida. O bisavô libera o vô, que libera o pai, que libera a mim. E aquele problema no campo de família é acolhido e o fluxo energético do amor é chegado até mim. Quando ele chega até mim, eu sou capaz de prosperar. Então, existe essa esfera, claro, de uma forma muito superficial que eu estou podendo falar aqui, né? Porque a gente vai... Estou explicando esse beabá, esse base, para a gente poder entender qual é a relação disso com o dinheiro, né? Por que a minha vida financeira muitas vezes não prospera? Né? Eu trabalho, eu faço isso, eu tenho conhecimento, eu faço curso. Enfim, as pessoas podem perguntar inúmeras coisas. Mas por que isso não prospera? Às vezes é algo que eu estou carregando dos meus ancestrais por lealdade a eles.
E essa lealdade é o que eu posso pegar e liberar para dizer, olha, agora eu posso seguir a minha vida, liberar tudo isso para que eu tenha força para poder seguir na vida com a prosperidade. Senão a prosperidade às vezes está travada lá na minha ancestralidade. E além dessa esfera familiar, eu tenho a esfera individual, que são os meus traumas emocionais, das crenças que eu crio através da vida que eu tenho, da infância que eu tive, dos momentos que eu passei, das experiências que eu tive, né? E a gente costuma dizer, dentro do mundo das constelações, que nós só conseguimos prosperar na vida ou ter sucesso na vida quando nós honramos nosso pai e nossa mãe. E honrar pai e mãe não significa amá-los e não significa cuidar deles, estar o tempo todo com eles, não. Significa eu dar um lugar deles no meu coração para que isso eu fale, vocês me deram a vida. Através de vocês eu posso estar aqui. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Somente por esse motivo. Independente do quem foi seu pai, quem foi sua mãe, o que eles fizeram, se eles cuidaram de você ou não. Eles só te deram a vida e é o suficiente. Dali pra frente você que segue. Então, se você tem o seu pai e a sua mãe dentro de você, a chance de você ter o sucesso na vida e conseguir fazer a liberação dessas crenças se torna muito mais forte, porque você se sente fortalecido, né, para poder seguir o teu caminhar. Nós temos duas pernas, por quê? Para uma sustentar a outra. A minha perna direita é meu pai, a minha perna esquerda é minha mãe. Se eu tenho que tá falhando, eu tô manca. Então, as minhas crenças se tornam mancas. E aí eu fico na dificuldade de prosperar e trabalhar com essas mudanças de hábitos. Perfeito. Enquanto você falava aí, nossa, parece que vem um filme assim na cabeça, comecei a lembrar, acredito que alguns dos espectadores aí também, né, de várias coisas que aconteceram na minha vida, enfim, é só para contextualizar assim, para trazer um pouco da minha história para nossa conversa aqui, né? Eu sou filho a minha mãe, ela era bancária, hoje ela é aposentada, né? Eu tenho um outro tio também, irmão da minha mãe, a gente morava todos na mesma casa quando eu era criança, na casa dos meus avós, também é bancário, né? Muitos dos meus familiares, meu avô, por parte de mãe, meu tio, outro tio, irmão da minha mãe, enfim, tem vários militares na família. Então eu fui criado dentro de um contexto extremamente baseado em organização, né, em disciplina, né, em assim, as coisas precisam ser feitas, não tem desculpa, né, muito rígido, e dentro de um contexto também de instrução financeira que eu nunca fui atrás, sabe? Isso já veio para mim dentro do meu próprio contexto familiar. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha, 7, 8 anos de idade, né? Hoje eu tenho 39, era na época da hiperinflação. E, né, a gente tinha aquela história de, 30%, 100%, 200% ao mês de inflação, onde os preços subiam várias vezes no dia e a alta no preço dos combustíveis era absurda, né? Então eu lembro que às vezes eu estava em casa à noite brincando e aí a minha mãe falava assim, meu filho, vem, põe uma camisa, vamos que a gente precisa abastecer o carro. E ela me botava dentro do carro, a gente ia para o posto de gasolina, chegava lá porque o preço ia subir, ser reajustado de um dia para o outro, e aí a gente ficava na fila esperando, um monte de carro esperando para abastecer assim, né? E eu não conseguia entender por que a gente precisava fazer aquilo, né? Eu falei, não, mãe, vamos esperar para amanhã, né? Tá muita fila. E aí ela ficava me explicando, me dando aula de economia. Ela me falava por que eu precisava, que ela precisava abastecer naquele momento, porque no dia seguinte ela ia pagar muito mais caro, a questão dos juros, né? Por que os preços aumentavam, o que era inflação. Então eu já tinha aula de finanças e economia com a bancária com 7 anos de idade, entendeu? Você percebe a diferença de criação? Por isso que eu falo, Thiago, que é uma das coisas que a gente já conversou, a importância que é de ensinar isso desde a educação infantil, né? Porque assim, se até os 7 anos de idade é quando a criança ela forma a sua personalidade, ela já está recebendo estímulos para a construção do seu sistema de crenças desde a barriga da mãe. Então, desde o momento que ocorre a fecundação, ela já está carregando o sistema de crenças e ela já está tendo seu desenvolvimento neurológico e o seu sistema emocional.
Se isso é trabalhado com as crianças desde essa fase, durante toda a primeira infância, qualquer imprint emocional negativo que venha ao longo da vida, ela vai conseguir lidar com mais facilidade. Porque a base da criança, que foi no seu caso, né, você teve uma aula, você teve um exemplo disso. Então é muito mais fácil para hoje você entender todas essas questões de investimento, coisa que às vezes para o meu público, por exemplo, que a maioria são terapeutas, na linhas mais energéticas, mais espirituais, tem para muitos deles assim, nossa, é uma viagem na cabeça, entendeu? E aí eu vou falar de energia, de campos energéticos, de sistema vibracional, de lei da atração, por exemplo, para o teu público, vão falar, nossa, essa menina fumou um. Tá louca, né? Tá louca, mas assim, é justamente esse sistema que é levado, entende? É essa base que é construída. Porque pra mim é uma naturalidade. Além do mais, falando isso, me vem na cabeça, né? A gente tem todo o nosso sistema de crença, que eu não expliquei aqui, que a PNL, né, a neurolinguística, ela pode explicar muito bem como que é formado esse processo de crenças e como ele pode ser transformado também. Mas, além disso, a gente também tem o nosso campo energético, a vibração que a gente gera. Eu posso dizer que muitas das vezes que eu falava, Jesus, eu preciso levantar uma grana, eu preciso fazer tal coisa. Eu lembro uma vez que eu queria ir para Salvador fazer um curso de dança para bebês, que eu falei, gente do céu, eu fiz balé clássico por 25 anos, né? Então, assim, inclusive, para quem não sabe, eu e o Thiago, a gente se conheceu dançando, né? Então, assim, a dança tá muito envolvida na minha vida desde quando eu tinha 1 ano de vida. Então, eu queria, porque queria fazer esse curso. E eu tava, assim, desempregada, sabe? Não tinha recurso nenhum para poder ir fazer, né? Não tinha possibilidade, não tinha reserva nenhuma para ir fazer. Falei, cara, mas eu não vou deixar de fazer esse curso, eu vou dar um jeito. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o que eu posso fazer para isso? Eu fiz um bazar online, vendi um monte de roupa parada, um monte de sapato que eu não usava mais, porque eu era uma centopeia, assim, sabe? Eu tinha um monte de sapato, hoje se eu tiver meia dúzia é muito, sabe? Se eu tiver meia dúzia é muito, porque graças a Deus, assim, eu percebi que não tenho a necessidade de, né? Então tudo isso foi uma mudança de hábito que foi sendo construída. E aí, eu virei e falei assim, cara, esse dinheiro vai vir e não tem outra possibilidade de eu não ter esse dinheiro na minha mão. Não existe essa possibilidade. Eu penso muito assim para as coisas. Então, isso, querendo ou não, no nosso campo energético, é a pureza da lei da atração. Se eu penso, eu sinto e eu manifesto, o universo me devolve. E eu mantenho nessa vibração. E o dinheiro, o que é a materialização? Eu não tô com nenhuma nota aqui, que minha carteira tá lá na minha bolsa, lá na sala. Então, assim, o dinheiro, o que ele é? Vai, vou pegar esse negócio aqui. Ele é papel. Ele é papel. O que ele é papel? Ele é papel. Um símbolo, né? O dinheiro é um símbolo. É um símbolo, eu rasgo ele fácil, porque ele é um papel. Ele é algo que eu posso acabar. Só que o que tem por trás desse dinheiro? O que esse papel representa? É o valor dele, é o valor desse papel. Então, como que eu posso encarar? Vamos imaginar que isso aqui é prata ainda, hein? Vou pegar um ouro aqui, vai, para poder ser bem representativo. Eita, caiu aqui tudo. Para ser bem representativo. Isso aqui é saquinho de presente, gente. Então, assim, ser bem representativo. Se eu pego isso aqui, que é ouro, mas na verdade ele é um papel. Qual é o valor que isso tem para mim? Quais são as inúmeras possibilidades que eu dou a este papel? O que eu posso fazer com isso? O que isso aqui, ó, esse papel de ouro pode me trazer? Como que eu vou cuidar dele? Como que eu vou lidar com ele? Como que eu vou guardar? Como que eu vou armazená-lo? Quando eu olho para ele, o que eu sinto quando eu olho para esse papel? Que no caso seria o dinheiro. Tudo isso... Qual que é a importância que você dá para isso, né? Qual é a importância? Vamos supor, eu vou guardar ele, como a gente fala, né? Dinheiro de bêbado, tudo amacetado e jogado em qualquer canto e espalhado? Não, eu tenho um papel que vale ouro. Então eu vou guardar num lugar seguro, eu vou cuidar dele, ele vai estar protegido, eu vou olhar pra ele com carinho. Inconscientemente a gente faz isso quando pega num dinheiro, uma nota de 100 reais, você olha pra ela e fala, nossa, que gostoso pegar uma nota de 100 reais novinha, né? Fala, ai, que delícia receber. Então, assim, essa energia que você emana é a energia do valor que você tá dando ao dinheiro. Esse valor que você dá
está relacionado com o valor do seu esforço para ganhar o dinheiro. E essa é a energia que faz a sua prosperidade acontecer. Ô Lari, eu posso te fazer uma pergunta que está diretamente relacionada a isso, que às vezes eu faço, né, para alguns clientes e tal, para eles refletirem um pouco mais sobre isso. Posso fazer? Claro, manda aí. Cuidado que essa pergunta é uma pegadinha, tá certo? Ai, não vem com cálculo de matemática. Não, é simples, mas é uma espécie de uma pegadinha. Vamos lá, ó. Imagina uma pessoa que ela é extremamente consumista, tá? Ela gasta muito, ela gasta tudo que tem e o que não tem. Pergunta simples. Essa pessoa, na sua opinião, ela gosta muito de dinheiro ou ela não gosta de dinheiro? Eu vou te responder na linha energética. Tá. Tá? Depende qual é o valor que ela tá dando para ela mesma e quais são as possibilidades que ela consegue criar equilíbrio na vida dela. Tá, Pode falar. Eu vou deixar você continuar, eu vou só dar a minha interpretação para essa pergunta, tá? Tá bom. Essa pessoa que ela consome muito, ela gasta muito, na minha visão, ela detesta dinheiro. Ela não gosta de dinheiro. Porque ela está o tempo todo se desfazendo dele. Ela está dando para as outras pessoas. Né? Olha quem gosta de dinheiro, guarda para que ele se multiplique e no futuro ele tenha condições de isso aumentar, prosperar e de repente ele ter mais abundância. Né? Então, ela posterga o consumo para que no futuro ela tenha melhores condições. Que legal você falar isso, porque assim, esse é o pensamento, é o que eu falo assim, é o pensamento da engenharia, sabe? Da pessoa que tem um raciocínio completamente lógico e numérico, né? Que é o teu caso, finanças. Então, sim, dentro dessa linha, tá tentando... Oi, Silvia, pensei em você hoje, ia te chamar, mas amanhã eu te chamo. Então, assim, ó, na verdade, Thiago, existe alguns paradigmas, porque não existe regras quando a gente está falando do campo energético e do nosso sistema de crença. Cada um tem o seu, né? Então, o meu sistema de crença relacionado a dinheiro é diferente do seu. E ele está relacionado e ele é sustentado pelo quê? Pelos valores internos de cada um. Às vezes, o seu valor interno é relacionado a uma estabilidade. Mas o valor interno dessa pessoa está relacionado na possibilidade, está relacionado no poder. Essa hierarquia de valor determina a forma como que ela vai lidar com o dinheiro. Por isso que não existe uma regra. Agora, se eu paro para pensar que o dinheiro, quem ama o dinheiro guarda, eu iria falar que energeticamente ele está alimentando uma energia de posse. E essa energia de posse, ela está linkada com a energia de escassez. Em que sentido? Escassez de valorização. Porque se eu sei multiplicar o dinheiro, guardar o dinheiro com fundamento e não só simplesmente por guardar, eu estou fazendo energia de possibilidade de troca. Tudo que existe troca, existe abundância. Porque tudo que eu guardo para mim... Opa, o microfone, né? Tudo que eu guardo para mim não movimenta, é energia parada. Então, para essa pessoa que é consumista, qual é a leitura que eu faço? Se ele é consumista, primeiro eu perguntaria, você gosta de ser consumista? Isso para você é leve e mantém equilíbrio? Sim, então continue. Você é consumista, você gosta? Não. Por quê? Porque isso me traz desequilíbrios. Então eu vou trabalhar com ela um comportamento, porque ela tem provavelmente ela tem um problema de compulsão. As pessoas que têm um problema de compulsão, ela pode jogar na comida, ela pode jogar em comprar, em gastar, ela pode jogar em sexo, ela pode jogar em hobby, ela pode jogar em qualquer coisa, quem tem um problema de compulsão. Essa compulsão, ela está relacionada com um sentimento de falta, com um sentimento de escassez. Então, ela gasta muito para preencher internamente um vazio que existe nela, uma falta. Então, é uma fuga. Se é uma fuga, é emocional que se trabalha. Ô Lara, essa pergunta foi assim, uma brincadeira, tá? Por isso que eu avisei antes, uma pegadinha e tal, né? Só pra gente descontrair um pouco, tá? Dentro dessas linhas energéticas, a gente fala que não existe brincadeira, tudo é verdade.
Porque tudo que você fala, mesmo que é na brincadeira, existe uma energia por trás que levanta alguma manifestação. Claro que a gente leva na brincadeira, só que traz uma grande reflexão pra gente. Então, se a gente partir de que não existe brincadeira, tudo é verdade, é o nosso inconsciente que tá falando com a gente. E o nosso campo de energia tá falando, opa, isso manifesta pra mim. Por exemplo, eu me pergunto, olha como a cabeça da Lari funciona, né? Eu me pergunto, por que é que o Thiago perguntou sobre consumismo para a Lari? O que o consumo tem a ver com a Lari? Aí eu vou trazer isso para minha vida, entendeu? Que é a reflexão do qual é a contribuição que isso traz para mim. Perfeito. Né? Então, por isso que eu falo, não tem brincadeira, tudo está certo do jeito que está e tudo acontece na hora que tem que acontecer, para trazer alguma reflexão. Tá perfeito, Lari. Mas é justamente, é bem por aí mesmo, né? Porque, olha só, normalmente, quando eu faço esse tipo de pergunta, o meu objetivo é fazer a pessoa refletir. Né? É fazer a pessoa. E aí eu só faço esse tipo de pergunta para pessoas que eu já identifiquei que ela tem algum tipo de problema de compulsão e que ela tem essa dificuldade em poupar, em investir, enfim. Então é para deixar ela inquieta mesmo, né? Mas legal, bacana. Eu queria fazer uma outra pergunta, complementar isso tudo no contexto nosso, tá certo? Você falou aí de tanta coisa, né? De hábitos, de crenças, de contexto familiar, de família, enfim, de energia, enfim, de uma série de coisas, né? E aí, que para mim faz muito sentido, só que quanto mais você discursa sobre esse assunto, né? Discorre sobre todo esse tema aí, mais a pulga vai coçando aqui atrás da minha orelha, né? Porque isso me parece tão lógico, mas ao mesmo tempo tão complexo, né? Porque as variáveis parece que são infinitas, né? E que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e elas todas têm problemas talvez semelhantes, mas distintos por conta desse contexto familiar e desses traumas e de tudo isso que ela carrega. E aí a pergunta é: como ou quão difícil... Eu já vou colocar 2 ou 3 perguntas em uma só, tá? Tá bom. Quão difícil ou quanto tempo ou como fazer, então, para se libertar ou para melhorar disso tudo? Porque, né, quando, por exemplo, eu estou conversando com meus clientes, eu identifico alguns problemas, aí eu falo o que ela tem que fazer, eu menciono que de repente... E a própria pessoa, muitas vezes, ela já sabe, é tanto que ela mesma fala para mim, ela fala: Thiago, eu sei, mas eu não consigo. Então a pergunta é: como fazer para se libertar disso tudo? E aí, claro, eu sei que provavelmente a resposta tem várias vertentes, né? Não é uma fórmula mágica, porque se fosse, ninguém tinha esse tipo de problema, né? Eu estaria milionária. E quanto tempo leva isso? Porque você falou, se a pessoa começou a ganhar dinheiro com 15 anos e hoje ela tem 30, né? E quanto tempo isso, né? Quanto tempo ela levou para formar todo esse tipo de comportamento na psique dela e tal? Tá. Quanto tempo ela vai precisar para conseguir ver resultados, né, de libertação nesses tipos de comportamento tóxicos e para que ela, ou seja, para que ela tenha alguma esperança de mudança, né? Mesmo sabendo o que precisa ser feito, ela, não sei, uma referência, né? Tá. Se eu seguir o que a Lari está falando, em quanto tempo eu consigo? O que eu preciso fazer, em quanto tempo eu consigo mudar? Tá. Como você mesmo disse, não existe uma fórmula mágica, né? E também não existe um prazo específico. Tudo vai depender de, primeiro, qual é o tamanho do trauma dessa pessoa e desse imprint emocional que ela tem, e qual é o tamanho da carga energética que vem com a família, tá? Por isso que normalmente quando as pessoas me procuram para poder entender a relação delas com o dinheiro, eu não sou a pessoa que vai ajudar ela a ganhar dinheiro, a trabalhar, qual é o trabalho que você faz. Não é a minha expertise, embora eu me formei em economia, não é a minha expertise essa, sabe? Então, o meu trabalho normalmente está relacionado em fazer a pessoa ter um novo olhar para a realidade dela.
Quando essa pessoa tem um novo olhar, é o que a gente chama que ela está expandindo a sua consciência. Essa expansão de consciência é o que faz com que ela seja capaz de integrar isso dentro do seu corpo emocional. Quando chega no coração, parece meio clichê falar isso, sabe? Ou meio utopia demais, mas na verdade não é. Mas quando chega no coração, você acessa a sua pureza. E aí você consegue fazer a sua mudança de hábito. Para cada pessoa leva um tempo. E para cada assunto relacionado para essa pessoa leva um tempo. É aquilo que eu falei logo no começo. Às vezes, você, por exemplo, vou pegar você de exemplo, tá? Mas porque você tem essa facilidade, esse mindset sobre dinheiro, já com muita facilidade, e o seu trabalho é fazer as pessoas terem esse mesmo mindset, né? Prosperar nesse sentido também. Você tem a facilidade na parte do dinheiro, mas talvez você pode não ter a facilidade na questão espiritual, por exemplo. Tá? Ou você pode não ter a facilidade nas questões sociais. Então, aonde vai estar a sua dor? A sua dor vai estar num outro campo, mas nessa você é boa. Então, quando você simplesmente chega pra mim e fala, Lari, eu estou com uma dificuldade de entender o que é um cara que tá me procurando porque ele quer me dar de presente 100 mil reais. Um exemplo qualquer. E eu nunca acreditei que eu pudesse ganhar 100 mil reais assim de uma vez ou de presente. Aí você tem uma dificuldade de aceitação em relação a esse dinheiro. Essa dificuldade é uma crença sua. Na hora que é trabalhada essa crença, ela é destravada assim, ó, rapidamente. Por quê? Porque todo o seu sistema de crença relacionado ao dinheiro já é sólido. Então, esse é um detalhe. Então, para você, será um processo rápido. Só que se eu chego para você e você fala, eu tenho um problema muito sério de conviver com pessoas, de aceitar pessoas, de sair, de estar no meio de pessoas, eu não gosto de pessoas e está afetando numa questão social, enfim, tá? Então, a gente vai descobrir quais são seus sistemas de crença relacionados no campo social. As mudanças nesse campo serão muito mais demoradas do que no seu campo financeiro. Tá? Então, por isso que não tem um prazo exato. Tem coisas que são mudadas assim, ó. Eu levei uns 10 anos para mudar algumas crenças relacionadas a dinheiro. E quando eu consegui fazer essa mudança de crença, vieram outros desafios para mim, que hoje é mais fácil de lidar em relações a crenças. Tá? Agora, quando você fala para mim em questão de relacionamento, eu mudo assim, ó, com muito mais facilidade. Relacionamento que eu falo não só amoroso, relacionamento profissional, amizade, enfim, qualquer tipo de relação interpessoal, a pessoa fala, eu analiso, eu observo, e uma crença, de repente, ela muda com muita rapidez. As pessoas até assustam, às vezes, vem e falam assim, Lari, não é possível que você mudou assim, de repente, parece que você está sendo snob, coisa. Não, meu processo é muito rápido de mudança nessas crenças. Tá? Então, essa questão vai variar muito. E qual foi a outra pergunta que você fez? De como, né? O como, o que fazer, né? O que fazer? Olha, não existe outro caminho a não ser a autoobservação. Não existe. Infelizmente, nós não estamos acostumados a fazer autoobservação, autoanálise, meditação, reflexão, para olhar para dentro. A maioria das pessoas, elas vão procurar o olhar para fora e a culpar o outro, a culpar o mundo, a culpar o sistema. Ao invés de poder olhar para dentro e saber o que aquilo movimenta dentro de você. Por exemplo, eu dei o exemplo quando você falou da questão da compulsão, né, de compulsão não, de consumismo, e dei um exemplo, nossa, eu vou refletir o que tem a ver o consumismo com a Lari. Nenhum, porque eu sou uma pessoa absurdamente não consumista, sabe? Já fui bastante. Hoje, super de boa. Eu precisei ir até o correio hoje, né? E aí eu parei na frente do supermercado. E aí eu virei e falei assim, nossa, que vontade de comprar um cappuccino e tomar um cappuccino. Aí já me veio assim na cabeça, por quê? Se eu tenho café em casa, eu tenho chocolate em casa, por que eu preciso mais do cappuccino? Deixa acabar aqueles primeiro. Aí eu passei reto no mercado. Então assim, pra mim é muito fácil essa mudança de coisa, então eu não sou uma pessoa consumista. Mas, se por um acaso eu já ia refletir o que é que esse assunto tem a ver comigo. Ou talvez, o que é que esse assunto, mesmo eu não sendo muito consumista, tem a ver comigo. Será que
talvez eu também não estou precisando ser um pouco mais consumista para poder gerar uma energia de troca? Sabe? Então, são reflexões que têm a ver com quem está nessa... E outra, não só a minha, a todas as pessoas que estão passando por essa live ou estão assistindo esse momento. Enfim, então como mudar? Apenas através da autoobservação e buscando uma ajuda profissional para poder que você não caia em ciladas da sua mente lógica. Porque a nossa mente lógica, ela está o tempo todo nos sabotando. O tempo todo. Tem que aumentar o conhecimento sobre o assunto, né? Passar a entender melhor esses mecanismos e observar para poder se mexer e mudar. Sabe uma coisa que... E aí, assim, é uma situação, como que eu posso falar? Empírica, né? É um achismo meu e aí eu quero até que você comente. Que todas as conquistas, as grandes conquistas que eu tive na minha vida, elas se originaram em uma grande vontade de alcançar, de conquistar. Ou seja, tudo que eu fiz, que eu falo, nossa, isso aí foi realmente muito legal, foi trabalhoso, mas assim, então, essas grandes conquistas, elas vieram de um desejo muito forte de sucesso, de alcançar aquilo, né? Então, é muito comum eu ouvir, né, e aí as pessoas de maneira geral falarem assim, se eu ficasse rico, se eu tivesse o dinheiro, se eu tivesse a sorte, se eu tivesse a vida que fulano tem, tudo seria mais fácil para mim. Viu, mas por que você não tem, né? Já parou para pensar nisso? Você está condicionando um sucesso, o alcance de um sonho ao acaso, à sorte. Por que você não age para que isso aconteça? Né? Por que você simplesmente... Então, as pessoas, elas não acreditam no potencial delas. E aí eu sou professor também, eu costumo falar muito com os meus alunos, conversar, e às vezes a gente fala sobre empreendedorismo também, né? E aí eu falo, cara, qual que é a diferença? Vou falar um nome qualquer. Qual que é a diferença do Antônio, da Maria, pro Bill Gates, pro Steve Jobs, será que esses caras são... A diferença, a riqueza deles está na inteligência, né, na grande inteligência que eles têm. E aí, assim, a minha percepção é que a capacidade intelectual das pessoas, lógico que a capacidade intelectual, ela se desenvolve com o tempo, com o estudo, com, enfim, as experiências, né, com a vida, né? Mas todos nasceram com a capacidade intelectual semelhante, né? Alguns, claro, têm uma genética que pode predispor um pouco mais a pessoa a ter facilidade, de repente, com algumas áreas da vida, mas geneticamente, né, de maneira geral, se a gente generalizar, não existe muita diferença. Por que alguns são tão bem-sucedidos em algumas áreas e outros não? E aí, a minha forma humilde de entender isso vai justamente para esse sistema de crenças aí. Aquele cara que ele tem mais sucesso em algum determinado campo da vida dele, ele acredita mais ou ele tem mais facilidade por algum motivo e ele vai lá e ele quer e ele só enxerga aquilo, é o famoso sangue no olho, né? Ele vai lá e ele faz acontecer. E se ele não tem o conhecimento naquele momento, ele dá um jeito, ele não dá desculpa, ele dá o jeito dele e ele vai lá, ele aprende, ele se cerca de pessoas que sabem, que ajudam ele e chega lá. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, mas é a minha forma de enxergar, é aquela vontade que é inexplicável, né? Independente da área. Que, por exemplo... Pode falar. Não, pode concluir. Não, eu ia só falar assim, que para mim, por exemplo, na área da grana, do dinheiro, do empreendedorismo, não é tão difícil, né? Eu tenho essa facilidade, provavelmente pelas experiências, pelo meu contexto e tal, mas eu tenho várias outras áreas na minha vida que eu tenho alguns bloqueios e que, por mais que eu não tenho nem vontade, eu nem motivo a aprender e a evoluir, porque para mim é tão chato, é tão doloroso, é tão cansativo o caminho, é tão, né, que eu evito. Esse caminho que é onde é o mais doloroso e que a gente evita é justamente o caminho onde vai estar a sua maior expansão.
onde vai estar o seu maior salto quântico, o seu maior crescimento. Ah, meu irmão entrou, lindo. Então, assim, o homem mais lindo do mundo é meu irmão. Então, assim, esse caminho, que é onde é o seu maior desafio, que você não tem vontade, é uma negação. Eu nego para olhar para aquilo porque dói, lógico que dói, né? Para mim, Thiago, eu acho, nosso tempo tá acabando da live, então talvez o Instagram vai derrubar, né? 3 minutinhos, 2, 3 minutinhos. Eu quero só aproveitar, só fazer um parênteses, tá? Eu vou fazer um merchanzinho rapidinho aqui. No sábado eu vou fazer uma live junto com uma terapeuta tântrica falando de todas as formas de amor e que também tem a ver com as constelações familiares, com esse campo energético. Então quem já tá assistindo aqui, já segue lá no meu Instagram que vai aparecer no sábado à noite, acho que é 8 horas da noite, tá bom? Mas enfim, então assim, tem esse lado... Tem esse lado de que onde está o seu maior desafio é onde está a sua maior expansão. E é ali que a gente cresce para poder melhorar aquela área que nós somos bons, né? Onde essa área que nós já somos bons é a que sustenta aonde está esse nosso desafio. Então, por exemplo, por que é que alguns projetos para você fala, nossa, na hora que eu estava com mais vontade, é a energia que sai do coração, é aquilo que está dentro da tua alma, é aquilo que é a tua essência de fazer. Então a gente não racionaliza, a gente simplesmente faz, porque isso é a pureza do ser. E ele dá certo, né? E aí vem a crença de que, putz, é isso que eu quero fazer porque toca o coração. Quando eu quero pensar e me obrigar a fazer algo e para criar o sentimento daquilo, aquilo não vai dar certo. Aquilo já começa fadado ao fracasso porque as minhas crenças não estão compatíveis com essa essência. E isso tudo é a roda da lei da atração, que vai trazer, inclusive, essa prosperidade e essa mudança de hábitos para as pessoas. Então, as pessoas, quando elas querem mexer na parte do dinheiro, elas precisam começar a entrar no seu processo de autoobservação, trabalhar... Ai, meu pai, trabalhar esses desafios, né? Trabalhar essas crenças junto com o consultor financeiro que vai trabalhar a parte material. Voltou. O Instagram dá umas dessas. A gente empolga e não olha. 10, 9, 8, peraí, calma. Ai. O Instagram vai dar essas pegadinhas com a gente abre novas. Mas é sinal que o assunto realmente ele é vasto, ele é profundo, tem muita coisa pra gente falar. Eu acho que é pra gente também não precisar ficar mais uma hora aqui. É interessante a gente dizer assim, ó. Hoje foi a nossa primeira live falando dessas relações terapêuticas, energéticas, constelação familiar relacionado ao financeiro, né? Gente, esse assunto é infinito, né, Lari? É infinito, porque ele é muito profundo. Eu não perguntei nem 10% das perguntas que eu tinha pra você. E lembra que eu falei pra você, eu falei assim, pode esperar que a gente vai ter que fazer mais lives, porque são coisas bastante profundas. Então, assim, a gente nossa proposta, né, é a gente poder fazer aí as próximas semanas também, pelo menos uma vez por semana, essas lives, né, nossa conversa entre mim e o Thiago, pra justamente a gente ir construindo e trazendo essas percepções. Voltou. O Instagram dá umas dessas. A gente empolga e não olha. 10, 9, 8, peraí, calma. O Instagram vai dar essas pegadinhas com a gente abre novas. Mas é sinal que o assunto realmente ele é vasto, ele é profundo, tem muita coisa pra gente falar. Eu acho que é pra gente também não precisar ficar mais uma hora aqui. É interessante a gente dizer assim, ó. Hoje foi a nossa primeira live falando dessas relações terapêuticas, energéticas, constelação familiar relacionado ao financeiro, né? Gente, esse assunto é infinito, né, Lari? É infinito, porque ele é muito profundo. Eu não perguntei nem 10% das perguntas que eu tinha pra você. E lembra que eu falei pra você, eu falei assim, pode esperar que a gente vai ter que fazer mais lives, porque são coisas bastante profundas. Então, assim, a gente nossa proposta, né, é a gente poder fazer aí as próximas semanas também, pelo menos uma vez por semana, essas lives, né, nossa conversa entre mim e o Thiago, pra justamente a gente ir construindo e trazendo essas percepções. Então, o que eu diria aí para quem vai assistir, quem tá assistindo agora ou quem vai assistir depois, deixa perguntas pra gente, o que você gostaria, o que você deseja, sabe, o que você acha, o que é importante, fale um depoimento seu, a sua vida, a sua realidade, que a gente vai conseguir
ser mais diretivo no assunto, né? Trazendo assim o que vocês realmente estão procurando. Porque é um assunto profundo, é um assunto que tem muito pra gente construir, desconstruir e trazer essa realidade da junção, porque não adianta, aí eu vou falar por mim novamente, e eu acho que eu vou abusar e ser um pouco invasiva de falar também pelo Thiago. O Thiago, você me confirma, mas assim, o Thiago, ele é o cara de fazer o dinheiro trabalhar pra você, entendeu? Daqui a pouco ele vai cuidar do meu dinheiro também. Então assim, ele é o cara pra poder ajudar a gente a fazer isso. E eu não sou boa nessa parte. Eu sou péssima em saber aonde botar o dinheiro, em investir. Então, não adianta, a minha prosperidade não vem se eu não tiver o trabalho do Thiago. E o Thiago, ele é muito bom nessa parte, mas ele não tem a parte do sistema de crenças da mudança de comportamento. Então, ele precisa também do meu trabalho para isso. Então, Lari, isso aí que você falou tá tão perfeito que esse é justamente o motivo pelo qual eu te convidei para esse bate-papo, né? Porque eu preciso entender isso, né? Preciso entender por que, tipo, por mais que eu ensine as pessoas a investir estratégia, plano, ela não consegue implementar o negócio, cara. Ou então ela implementa e depois volta tudo como era antes. Né? Então, isso é interessante. Então, assim, as duas coisas, elas andam juntos. Existe um tabu muito grande dentro do mundo das energéticas, dessas terapias, dessas coisas espirituais, de que dinheiro não presta, o dinheiro corrompe as pessoas, e são tudo crenças limitantes, sabe? Que eu falo assim, não é isso, nós vivemos num plano terreno que nós precisamos dele. Ele é a nossa moeda de troca, de valorização pessoal. Um cliente não paga o meu trabalho se ele não vê o meu valor. Então não é R$100, R$200, R$300, R$100.000. Não é, a questão não é isso. Na energia, R$2 é a mesma coisa do que 2 bilhões de reais. A energia é a mesma. O que vai mudar isso é o valor que você se dá para saber qual que você recebe. Se eu vou receber 2 bilhões ou se eu vou receber R$2. A energia do valor é a mesma. Então, quem determina o valor que vai ser ganho somos nós. Então, um precisa do outro, precisa desse complemento. Né? Então, eu acho que a gente tem aí muito assunto para a gente mergulhar, para a gente desconstruir e construir, né? E poder agregar nesse sentido. Porque a parte prática, aí eu vou falar no meu ver, ela é mais fácil, porque é você seguir uma receita de bolo, sabe? Não tem segredo, é simples. Olha lá, gente. Pra mim e pra eu, um bicho de 7 cabeças. É verdade, não tem muito o que inventar, sabe? Tem o que inventar. Então, agora, no caso comportamental, tudo depende. Na finanças é matemática, gente. Não tem o que... Sabe, é lógico o negócio. Sabe por que no mundo comportamental, ou no mundo de crenças, no mundo de energia e tudo mais, tudo depende? Porque cada ser cada um tem o seu contexto. Cada um tem o seu contexto. E assim, eu estava conversando com um terapeuta essa semana, porque por mais que a gente tenha as técnicas, eu também faço as minhas terapias, né? Eu também me coloco como cliente, porque tem coisas que eu preciso de ajuda também para compreender ou trazer um novo ponto de vista. E eu estava conversando com o terapeuta essa semana e ele virou para mim e falou assim, Lari, o processo para você vivenciar e curar isso que você quer, eu não sei. É você quem vai descobrir, você só vai descobrir isso vivendo, porque esse processo ele é seu, não vai ser igual de ninguém. Né? E é a verdade, essas questões da mudança de pensamento também relacionado a dinheiro é a mesma coisa. Então, aquela cliente que fala assim para você, por que você não consegue fazer isso acontecer? Por que você não consegue? Eu entendo isso, mas eu não consigo mudar. Por que você não consegue? Primeiro, muitas vezes essa questão não é uma crença. É uma resistência para eu mudar um hábito. E hábito é comportamento. Comportamento é ação, é atitude. Então, o que está por trás disso que eu posso acompanhar ela na mudança dessa atitude, na mudança dessa ação? A partir disso, ela vai encontrar o processo dela de construir as crenças dela. Eu já contei para o Thiago e agora está me vindo aqui, eu acho que vale até contar aqui simbolicamente e aprofundar num outro momento. Mas como foi que eu consegui começar a compreender o valor de investir dinheiro? Quando eu li aquele livro Segredo de uma Mente Milionária, e ele fala dos 6 potes, e eu virei e falei assim, cara, é muito complexo esse negócio pra mim. Eu não consigo visualizar esse negócio de 6 potes. Como que eu vou fazer essa divisão? Aí, né, pro pessoal aqui que é da parte terapêutica,
Eu sei que pro teu público talvez vai falar que eu tô dando umas viajadas, mas eu sou uma virginiana daquelas assim, ó, metódica, racional, que fica tudo numa caixinha, tudo organizado, sabe? E ainda com ascendente em Gêmeos, que quer o conhecimento, quer entender e precisa ter tudo entendido nos mínimos detalhes. Então, assim, eu falei, não tá lógico pra mim esse negócio dos 6 potes através de uma conta bancária. O que eu fiz? Eu comprei 6 potes de vidro, decorei eles, parecia uma criança brincando na aula de arte, sabe? Decorei eles, cada um com a sua finalidade. Eu recebia um dinheiro, eu ia na padaria para trocar cada centavo, e aí eu fazia o movimento da divisão dos potes. Isso é um processo de mudança de comportamento lúdico. Por quê? Porque a minha criança interna, todo o meu sistema de crença, é eu dar um drible no meu inconsciente e eu ter o registro da movimentação da divisão. Quando eu crio esse imprint no meu inconsciente, na hora que hoje eu faço na conta bancária é mais fácil. Perfeito. Porque você entende a questão lógica. Então, Thiago, para quem vai mexer com essa parte do financeiro, né, e mudanças de crença das pessoas, é muita criatividade mesmo, né, de poder conseguir entender o outro e o que fica bom para o outro. E essa questão do pote eu já ensinei para várias pessoas. Para as pessoas que eu ensinei, a maioria deu certo. Eles conseguiram fazer, falou, pronto, você entendeu como é importante a divisão do dinheiro? E aí teve até um casal, eles eram muito simples, muito humildes, assim, eles viraram e falaram assim para mim, Lari, é tão incrível esse negócio do dinheiro, porque você vê aquele potinho lá do lazer crescendo que você tem que gastar dentro dos 30 dias e a gente fica louco pra gastar aquele dinheiro e a gente sabe que é só aquele dinheiro que pode gastar. E os outros a gente fala, não, isso aqui eu não vou gastar porque isso aqui é onde eu vou comprar minha casa. E aí a energia que se coloca naquilo é outra e aí a prosperidade começa a rodar, né? Então isso que é legal. Então assim, tem muito assunto pra gente falar, assim. Nossa, bastante, né? Muito bom, que legal, Lari. Nossa, eu assim tô super feliz com a nossa live, né? Eu também. Deu certo. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha se beneficiado do nosso bate-papo, né? Eu queria agradecer imensamente a você pela disponibilidade de estar aqui fazendo esse bate-papo com a gente, tá certo? E eu queria agradecer também o pessoal que está assistindo e dizer que se inscrevam aí nas redes sociais da Lari Godoy, né, nas minhas também, para que vocês tenham a oportunidade de saber de novos eventos da nossa parceria que porventura a gente venha a fazer aí no futuro, falar um pouco mais sobre esses assuntos, destravar a vida das pessoas, aprender a investir melhor e crescer, né? Legal? Eu acho que é um casamento muito bom esse negócio das terapias com o financeiro, assim, com essa parte de investimento. Prosperidade agradece. Sem dúvida. É isso aí. Obrigada, Thiago, pelo convite, obrigada pela oportunidade. E semana que vem a gente tá aqui de novo, né? Vamos ver aí o que... Às 17h47? Acho que pode ser. Acho que tá ótimo. Então tá bom. Legal. Perfeito. Então tá bom. Obrigado. Tenha uma boa noite. Beijo. Boa noite pra você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tudo bom.